Olha, eu tenho falado muito disso daí, de intervir Bob Furuia no espaço das 4 linhas. Bastante disso aí. Aliás, consta que vocês dois, ambos, são bons no espaço das 4 linhas. Não. Também da Constituição, claro, mas também no do futebol. Confere? Bob melhor que eu, hein? Sou modesto. Ah, é? É? O Bob melhor, é mesmo, é? É. Japonês jogando futebol? Tá. Olha o preconceito aí, peguei! O Bob, como todo japonês, é bom em matemática, faz cálculos assim, de cabeça. É, japonês de humanas, japonês falso. Olha aqui. Tem esse papo, vamos intervir dentro das 4 linhas. Então, que é uma sandice, porque seria, o Vólio Bene, como se a Constituição brasileira tivesse abrigado um artigo que permite dar golpe. É uma coisa estupefaciente. Tem um artigo que o ministro Ricardo Lewandowski escreveu no sábado na Folha, deixando claro o que está claríssimo. Mas os tempos são tenebrosos, e em tempos tenebrosos, o óbvio se torna uma iluminação. Não, eu não estou criticando o artigo do ministro, ao contrário, estou elogiando. O artigo se faz necessário. Né? Porque ele evidencia, obviamente, que não existe espaço na Constituição para intervenção militar que não seja para garantir a lei e a ordem. E quando se fala de intervenção militar para garantir a independência entre os poderes, é na hipótese de haver, o Bob Furuia, uma convulsão social que impeça os poderes de atuar. Então vamos invadir o Palácio da Presidência da República para impedir o Bolsonaro de governar. Né? Eu acho que ele tem de ser impedido de governar, mas pelo impeachment, ou por crime comum, evidentemente não pela invasão do Palácio. Ou então vamos invadir o Congresso, no caso de uma convulsão, para impedir deputados e senadores de fazer o seu trabalho, ou invadir o Supremo, para impedir os ministros de exercitar as suas competências constitucionais. É neste sentido que se diz que o artigo 142 da Constituição atribui às Forças Armadas a tarefa complementar acessória de garantir a lei e a ordem. E ainda assim, por iniciativa de um dos poderes. Então eu leio o artigo para vocês, o caput do artigo, a cabeça do artigo. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Atenção, é sob a autoridade suprema do Presidente da República, dentro do que prevê a legislação para o Presidente fazer. E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, nessa hipótese em que eu estou dizendo, e por iniciativa de qualquer destes poderes, também da lei e da ordem. Em nenhum momento a Constituição diz que as Forças Armadas vão resolver dirimir conflitos entre os poderes. Então o Legislativo entra ali num conflito com o Judiciário, conflito assim, um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa, e aí como é que fica? Ou com o Executivo, qualquer um deles, ou os três, né? E aí como é que fica? Então aparece um general, o Vólio Bene, na cabeça de alguns manés, o general bate lá na porta do poder, ó. Pois não, senhor. Oi, eu sou o general fulano, eu estacionei meu blindado aqui fora, e eu vim dizer pro senhor que aquilo que o senhor decidiu não vale. Viu? Mas quem está dizendo? Não, vale, eu sou ministro do Supremo, eu sou intérprete da Constituição, segundo a própria Constituição, eu sou intérprete da Constituição. É o que está lá no artigo 102. O intérprete da Constituição sou eu. Bom, restaria então ao general perguntar o seguinte, ao Bob Furuia.
Ô, Luiz Fux, quantos tanques o senhor tem? Ah, não tenho nenhum. Ah, então não vale. Quem introduziu esta patuscada no debate, esta interpretação completamente exótica, malucada, que não faz nenhum sentido, foi o advogado Ives Gandra Martins, que veio com essa conversa de que o intérprete último da Constituição são os militares. Então, no caso de haver um conflito entre os poderes, o militar monta no seu tanque e vai dizer quem manda. Bom, se fosse assim, nós teríamos uma ditadura militar. Mas nós não somos. O intérprete último da Constituição, segundo a Constituição, é o Supremo. No caso de haver um conflito de competência entre os poderes, quem dará a palavra final será o Supremo, porque é ele o intérprete da Constituição. Ele tem nas palavras da Carta Constitucional a guarda da Constituição. Mas e o artigo 142 aí, de que fala o Ives? Presidente, é que o senhor não gosta de ler. A gente sabe disso. Também não gosta de aprender. E Vossa Excelência é notável, porque com o tempo piora. Né? Pior, inclusive, os que convivem com Vossa Excelência, que eu já disse aqui, é uma coisa notável. Esse artigo 142, meninada, tem um parágrafo importante. Parágrafo 1º. Lá está escrito o seguinte: lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização do preparo e no emprego das Forças Armadas. Então não é que o artigo 142 disse: aí as Forças Armadas responderão pela lei, pela ordem, pela garantia dos poderes. Mas como? Ficou no vazio? Não. Tem a Lei Complementar 97. A Lei Complementar 97 diz como isso será feito. E diz claramente no parágrafo 2º do artigo 15. A atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem por iniciativa de quaisquer dos poderes. Aí repete a Constituição, né? Após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio relacionados no artigo 144 da Constituição Federal, elas serão chamadas. O artigo 144 da Constituição Federal trata justamente das polícias, porque às polícias cabe a garantia da lei e da ordem. E aqui então se diz, na lei que regulamenta a Constituição, que as Forças Armadas serão chamadas quando esgotados os recursos que estão no artigo 144, isto é, as funções de polícia. As Forças Armadas serão chamadas claramente no caso do artigo 142 de haver distúrbio social incontrolável. Sai todo mundo à rua para quebrar tudo, para botar para quebrar. As polícias não dão conta. Ou como sonha Bolsonaro, porque é com isso que ele sonha no 7 de setembro, né? Ainda hoje ele voltou a esboçar esse sonhozinho. Ali de uma maneira malandra, mas... né? Os bolsominions vão lá invadir os poderes, Bob Furuia. A polícia não dá conta. Aí teria que fazer o quê? O próprio Supremo ia pedir o artigo 142, porque ele pode. Aí com que sonha Bolsonaro? As Forças Armadas falarem, não vamos atuar. Vamos deixar quebrar. Entenderam? É com isso que ele sonha. E, portanto, um golpe seria dado, mas com feição popular. E que povo é esse? Ora, o povo dele, claro. Porque as pesquisas que estão vindo aí, e segundo consta, Bob Furuia, as que vêm são ainda piores do que as que foram. Caramba.
para o Bolsonaro. Quase que sai o apelido. Quase. Circense. Para o Bolsonaro, as pesquisas que estão vindo aí são ainda piores do que as que já vieram. Porque ele não está percebendo que essa sua sanha golpista cada vez mais o torna refém da sua turma. Eles podem lotar Paulista quanto for e adjacências. E Brasília. E ainda assim serão minoria. Uma minoria expressiva, truculenta, barulhenta, mas sim uma minoria. Então ele sonha com isso. E aí lembra Lewandowski no aludido artigo na Folha de São Paulo, no sábado, que, Valio Bene, não existe excludente de licitude para presidente que mal usa o artigo 142. O artigo 142 tem uso estrito, é garantia da lei e da ordem. E garantia de funcionamento dos poderes na hipótese desse grupo enfurecido não querer deixar o poder atuar. Não está apenas na Lei Complementar 97, também está no Decreto 3.897 de 2001. Na hipótese de emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem, objetivando a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, porque esgotados os instrumentos a isso previsto no artigo 144 da Constituição, note que repete, né, os termos da lei complementar, lhes incumbirá às Forças Armadas, sempre que se faça necessário, desenvolver as ações de polícia ostensiva, como as demais, de natureza preventiva ou repressiva, que se incluem na competência constitucional e legal das polícias militares, observados os termos e limites impostos a estas últimas pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Consideram-se esgotados os meios previstos no artigo 144, uso das polícias, inclusive o que concerne as polícias militares, quando em determinado momento indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular de sua missão constitucional. Em algum momento aqui se fala que o artigo 142 dirime, resolve e extingue conflito entre poderes? Hein? Ora, veja, o general bate lá no Senado. Pois não, quem tá aí? É o general fulano. Oi, general, aqui é o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Dá para o senhor abrir a porta um pouco? Pois não, senhor. Abre. Eu tô com meu blindado aí embaixo. Eu vim aqui falar que isso que vocês decidiram no Senado não vale não, tá? Como? Segundo o doutor Ives Gandra, isso poderia ser feito. Isso é uma sandice, isso é um delírio. Isso não faz nenhum sentido. Isso faria do Brasil uma ditadura militar. E aí, agora que ele percebeu que a interpretação dele está sendo usada para o Bolsonaro tentar dar golpe, e como ele não quer ficar identificado com essa tese, ele diz, não, mas não poderia o presidente mesmo chamar o artigo 142 em sua defesa. Bom, mas então agora o senhor já está legislando sobre a legislação que o senhor mesmo inventou, né? É o que eu chamo de argumento cebola. O que é um argumento cebola, Valio Bene? Você que é um cozinheiro de mão cheia. Total. Momento Total. completamente... Quando você pega uma cebola, se você for... Masterchef! Você pega uma cebola, tem uma camada, ela Sim. tem outra camada, Sim. ela tem outra camada, até virar aquela meio linda cebola. Né? É. Ou seja, ela toda é uma unidade aparente, mas na verdade ela se dá em camadas. É o que eu chamo argumento cebola. Você vai revestindo cada camada com outra camada de argumento que não conversa com o argumento anterior. É. O desafio é tirar as camadas sem chorar, né? Isso, exatamente. Né? E no caso da tese do Ives, é impossível porque você chora. De melancolia, de tristeza. Né? Porque evidentemente não faz o menor sentido. O melhor que o Dr. Ives faria
E não há problema nenhum em admitir um erro. Né? Aliás, ele tem maturidade e experiência para isso. É dizer, errei. Falei bobagem. Né? Jamais imaginei que fossem usar a minha tese para dar golpe. É, senhor, usa. O senhor imagina se o senhor vai fazer uma tese que exercita golpismo e um golpista não vai usar. Vai. Né? E o senhor sabe que o senhor é voz absolutamente isolada nessa interpretação, a qual se agarraram os golpistas, a começar de Jair Bolsonaro, que fala da tal da intervenção dentro das 4 linhas. Não existe intervenção dentro das 4 linhas. E, portanto, se o senhor lembrou, Lewandowski, usar o artigo 142 fora do que especifica a lei, o senhor está cometendo crime. E crime, golpe de Estado é crime. Entende? E segundo a Constituição, doutor Bolsonaro, veja você, segundo o inciso 44 do artigo 5º da Constituição, aspas, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Portanto, se o senhor e outros ameaçarem a ordem institucional, a ordem constitucional com golpe, vocês vão ser presos. Claro, agora aqui, Bob Furuia, entra o fator cessa tudo que antiga musa canta. Que é qual? Tá, eles vão, dão golpe, tem tanque, nós não tem. Eles vêm aqui fazer o da coisa, vem aqui um fardado. Não tem mais aquela bagunça daquele comunista, não. Agora nós vamos falar a verdade e tal. Né? Vem aquele Reinaldo esquisito, aquele rabo de cavalo, pensando que... Tá. Tem mais isso não. Aquele japonês lá, palmeirense, que era a única característica boa dele, nosso golpista palmeirense. Não, mentira, tô brincando. Não tem mais São Paulino nesse lugar aqui. Eles têm que fazer o programa, não é corre. Não é, claro. Agora, o golpe vai durar? Eu acho que não dura. Se tentassem, quebrariam a cara. E quebrando a cara, vão para cadeia. Porque aí é imprescritível. Entende? E o artigo 5º da Constituição, de onde isso foi tirado, é a cláusula pétrea. Então, senhores, o artigo do Lewandowski é importante porque evidencia que não existe impunidade para golpistas. Portanto, necessariamente aqueles que tentarem dar golpe vão pagar por isso. Né? E se o golpe triunfar? Bom, se o golpe triunfar, então o crime vai triunfar. Aí eu não sei. Mas uma hora o crime passa. Uma hora o crime acaba. E os criminosos pagarão por isso. Né? Está dito. Né? Leia o artigo do Lewandowski, leia o artigo do tio Rei no UOL, que eu acho que ficou muito claro. Né? Ontem, o Bob Furuia, eu recebi eu escrevi um texto, eu escrevi meu artigo interpretando o artigo do ministro Ricardo Lewandowski, né? Como ele não me autorizou, eu não vou ler aqui, mas ele fez um elogio ao meu artigo que me deixou muito, fiquei até emocionado. Estamos lendo. Obrigado, ministro. Parabéns. Ele leu e gostou. Disse que eu tô certo. Olha aqui. É bom, né, a gente ser lido, né, por quem realmente interessa.
E quem interessa? Todos os brasileiros interessam, evidentemente, mas, como eu estou falando de Constituição, é claro que me interessa o apreço de quem tem a tarefa de interpretar a Constituição.